Olá, Tonkingas e Tonkingos desse canal. No vídeo de hoje eu pretendo dar sequência em falar mal do careca mais maligno da DC. Eu não estou falando, obviamente, do Lex Luthor, nem da Faruka e menos ainda de mim. É óbvio que eu estou falando do Tom King, porque tá no título e eu comecei o vídeo chamando vocês de Tonkingos. Eu realmente preciso melhorar meus roteiros, né? Enfim, eu tenho um vídeo aqui no canal descascando a primeira saga dele, então caso você queira ver e saber um pouquinho mais do que tá acontecendo aqui, vai lá assistir esse primeiro vídeo, que tá bom, eu acho. Eu consegui colocar todos os pontos que eu queria ali, e eu acho que ainda ficou faltando algumas alfinetadas ali. Mas se você quiser se estressar com Tom King e se estressar com o que ele tá fazendo com Mulher Maravilha, vem comigo, bobo. A gente se estressa junto. Nossa, André, então se você vai se estressar, por que você não faz um vídeo sobre Mulher Maravilha Absoluta, que você gosta tanto? É porque todo mundo já fez um vídeo falando bem de Mulher Maravilha Absoluta. Eu não preciso ficar aqui repetindo o óbvio. É claro que um dia eu vou fazer um vídeo sim sobre Mulher Maravilha Absoluta, ainda mais agora que ela tá encontrando a Zatanna e tá incrível. A Afrodite ficou tão bela. Vocês viram? Vocês viram a Afrodite? Diz que vocês viram. Ela ficou tão incrível. Mas, gente, a verdade é que eu gosto de reclamar mesmo. Eu tenho um Twitter em menos de um ano e eu já descobri o porquê que as pessoas gostam tanto dessa rede social. É perfeita pra você reclamar. Eu reclamo lá quase todo dia. Eu acho incrível. Isso faz um bem pra minha alma. E como eu gosto muito de reclamar, eu gostaria de fazer isso uma profissão. Então eu estou fazendo um vídeo aqui na internet só pra reclamar, mas com evidências, porque ainda assim tem gente que acha que não gostar do Tom King é um grande efeito manada. Eu dei tanta evidência no meu primeiro vídeo e ainda assim tem gente que não acredita, então eu vou dar mais evidências nesse vídeo. E também tem o fato de que um monte de gente gosta de reclamar aqui no YouTube sobre o seu personagem favorito. Lá no meu vídeo do Tom King, um monte de gente veio comentar que o Zeb Wells tá cagando na cabeça do Homem-Aranha. Então por que o fã de Homem-Aranha pode reclamar do Zeb Wells e o fã de Mulher Maravilha é chato quando reclama? Isso não faz o menor sentido. Mas ainda assim, eu pretendo ser bem chato aqui. Então, se você é fã do Tom King, me perdoe. Eu não tenho nada contra você. Eu tenho tudo contra o seu roteirista, que ele é muito ruim. Então vamos pra aquele papo gostosinho. Se você gostar do vídeo, deixa o like aqui embaixo, se inscreve na embaixada, compartilha o vídeo com outras pessoas que precisam entender de uma vez por todas que não é um efeito manada a gente não gostar do Tom King, que ele faz um trabalho bem porco mesmo. Então, sem mais demoras, eu sou o André, essa é a embaixada de Themyscira, na situação de hoje como é ruim ser fã de Mulher Maravilha, Tom King, parte 2, A Ilha de Homens e Ratos. Caralho, que título enorme, ter visto isso quando eu escrevi. Lembrando então que a gente terminou a primeira saga ali do Tom King na edição número 19, que foi onde a Mulher Maravilha derrotou o Soberano e acabou prendendo ele na Ilha Paraíso. A gente vai pular a edição 20 e 21 porque essas histórias aqui são simplesmente o Tom King querendo satisfazer a vontade dele de escrever Batman. Provavelmente ele pediu pra descer ali pra ele poder escrever Batman de novo. Ela olhou pra esse pedido e falou assim: você fez o casamento dele, né? Melhor não. Que tal não? Talvez não. Ele recebeu Mulher Maravilha e ele decidiu se vingar da DC ali, escrevendo Batman dentro das histórias dela. Até a filha dela tem mais contato com a Família do que com o núcleo da Mulher Maravilha. Eu acho isso realmente incrível. Parabéns, Tom King. E é claro que essas duas edições aqui é uma grande punhetação pra esse personagem, já que os deuses do Olimpo ficam ali toda hora elogiando Batman de alguma forma. É realmente cansativo e chato. Mas se você gosta de Batman, provavelmente você vai gostar dessas duas. Eu, sinceramente, gosto do Batman, mas eu acho tão chato. Então vamos aqui a um grande resumo de tudo o que aconteceu até o momento desde a primeira saga. Basicamente, uma amazona chamada Emily matou 19 homens dentro de um bar. E isso fez com que ela e as outras amazonas fossem caçadas por um carequinha machista do Balacobaco. O Steve Trevor acabou morrendo, a Diana voltou a ser amiga da Bárbara Minerva, sendo que elas não tinham brigado desde o seu último encontro. A Mulher Maravilha derrotou todos os seus vilões e acabou sendo escravizada e torturada. Teve uma filha porque não superou o luto. As Moças Maravilhas derrotaram os vilões da Mulher Maravilha de novo. E a Diana torturou o idoso porque escolheu o amor. Será que eu esqueci alguma coisa? Eu acho que não. Então vamos seguir. E no fim dessa primeira saga vemos que a Emily está com Eta Candy e cuidando da sua filha, que já sabemos que vai ser a matriarca, a grande vilã da Mulher Maravilha, que vai matar todo mundo no futuro. Inclusive a Liga da Justiça inteira. Eu quero só ver como o Tom King vai trabalhar isso, que do jeito que é. No começo da edição 22, somos situados de que a história está no passado. E o Steve acaba acordando sem a Diana depois de uma noite de amor intenso. O tango do diabo foi ótimo. Ele encontra ali então um recado da Diana dizendo que foi até o Capitólio lidar com uma situação de raps. Meus 2 centavos sobre essa saga é basicamente, eu gostei bastante. Da primeira vez que eu li e relendo pra fazer esse vídeo eu também gostei muito. Vira e mexe enquanto eu lia, eu acabava soltando um sorrisinho de canto de rosto, falando assim, que fofos, amo eles. E basicamente eu amo mesmo, eu gosto muito dessa dinâmica de casal aqui. É um pouco difícil dizer exatamente em que momento da cronologia da Mulher Maravilha essa história tá se passando, se é ali durante o ano 1, ou se é depois dos conflitos ali do Greg Rucka, eu sinceramente não sei. Provavelmente é só uma linha do tempo aleatória que o Tom King criou ali do passado deles, já que, né, o Tom King adora mudar fatos que já aconteceram. Por exemplo, colocar o Steve Trevor na marinha, já que ele é das forças aéreas. Enfim, né, alguém disse pra ele que ele é um gênio e ele acreditou. Vamos seguir. Mas André, você não disse que não gostava desse casal na primeira saga? Mais ou menos, eu vou explicar. O meu problema com a Diana e o Steve na primeira saga é que eles não se amam. Basicamente, a Mulher Maravilha tá mais obcecada com o Steve do que amar ele de fato. Aqui ele é escrito muito como essa âncora que segura a sanidade da Diana, e no momento em que ele morre, a Mulher Maravilha simplesmente perde todos os seus princípios e começa a partir pra violência.
violência, pra vingança e principalmente pra parte da tortura, que são coisas que não condizem muito ali com a Mulher Maravilha. Ela abomina guerras e abomina também a violência, e principalmente a vingança. Então é basicamente ir contra tudo o que a personagem prega, só porque o macho dela morreu. Isso não faz muito sentido. Algo que as pessoas não sabem, ou sabem e preferem ignorar, e eu incluo roteiristas da Mulher Maravilha atual nisso, é que o Steve Trevor não é o equivalente de Lois Lane pra Diana. Tanto que eles passaram cerca de 29 anos sem serem de fato um casal. O Steve Trevor não tem a importância que a Lois Lane tem pro Clark. O Steve Trevor é importante pra história da Diana, sim. Ele é a âncora dela ali com os Estados Unidos, concordo, acho muito válido. Mas ele serve como uma espécie de irmão mais velho da Diana que introduz ela ali ao mundo do patriarcado. Ele não necessariamente precisa ser o relacionamento principal dela, e a gente já viu que isso funcionou bastante, funcionou por 29 anos. E tem mais um detalhe também, antes do Tom King de fato assumir as histórias da Mulher Maravilha, a Diana e o Steve já não estavam mais juntos. Ela inclusive tinha acabado de sair ali de um relacionamento com o Siegfried, que era mais um pente e rala, mas tudo bem, e depois o Siegfried ainda foi morar com o Steve, e na minha cabeça, o Siegfried dava tanto pro Steve quanto pra Mulher Maravilha ao mesmo tempo. Eu sei de algo, eu só não sei como provar. Então, basicamente, o Steve na primeira saga é só uma desculpa de roteiro bem podre pra que a Mulher Maravilha possa ter uma filha que eles nunca combinaram de ter e que ela possa ali perder as estribeiras e agir de formas que a Mulher Maravilha normalmente não agiria. Antes, porque ela tinha princípios, mas aqui, porque ela perdeu o marido. Ao meu ver, a Mulher Maravilha tinha que ser igual a Sol do BBB, que falou lá, eu perdi o meu marido na Covid e eu estou muito feliz. É isso. Essa tinha que ser a Mulher Maravilha. Mas não, ela tá sofrendo por causa de macho. E ela não superou esse macho até agora. Eu acho incrível. Ele morreu ali pela edição 14. 15 edições pra frente, ela ainda tá sofrendo por esse homem. Eu acho isso incrível. E outra coisa que eu gosto nessa edição aqui em particular é que enquanto o Steve está ali se arrumando, a gente fica pensando, nossa, a Mulher Maravilha foi no Capitólio resolver um problema com ratos? Ela é o quê? Detetizadora? E aí quando a gente passa a página, ela tá lutando contra ratos gigantes. Eu simplesmente achei isso o ápice da comédia. Eu lembro de ter rido muito da primeira vez. Dessa vez eu não ri tanto, mas eu ainda achei uma sacada muito bem feita. Eu achei isso muito legal, sim. E é claro que nessa história aqui ela acaba entrando em um conflito com o Homem-Rato na sua roupa ridícula, enquanto ele tenta instaurar uma nova ordem mundial revolucionária. E eu vou fazer um vídeo sobre o Homem-Rato. A ideia era fazer o vídeo do Homem-Rato primeiro e depois desse vídeo, mas eu fiquei com preguiça e quis reclamar do Tom King. Então, botei o Tom King na frente. Deixa. Apesar de ser uma edição boa, ela só serve pra introduzir o Homem-Rato como o próximo grande vilão e fazer ali a ligação do Homem-Rato com o Soberano, que basicamente eles tinham meio que um contrato, meio que uma ligação. Mas é só isso também, né? É só uma ligação podre entre os vilões podres do Tom King. Sei lá, sabe? Esses vilões dele, eles sempre têm os mesmos tons. Eles são só autoritários e machistas. Eles não têm algo a mais ali pra poder dar uma pincelada de interesse nesses vilões. E se eles fossem vilões que aparecem só uma vez, pra mim tava ótimo. Pra mim tava ótimo eles serem só machistas. Tipo um Psycho da vida. Eu odeio mulher e é isso. E aí eu sou o vilão aleatório aqui que tô aparecendo e vou morrer. Então ele não ter um aprofundamento, tá show pra mim. Mas o único motivo do Homem-Rato e do Soberano não gostarem da Mulher Maravilha é simplesmente porque eles são misóginos. Eles não gostam de mulheres, então é por isso que eles não gostam das Amazonas e, portanto, da Diana. Não tem de fato um motivo ali pra eles odiarem a Mulher Maravilha. Tipo, longe de eu querer passar pano pra machistas, homofóbicos e etc. Mas essas pessoas não se enxergam como erradas. Essas pessoas também têm outras pessoas com quem elas se importam. Então você resumir um vilão principal que vai aparecer por edições e edições e edições, como só odeio mulher, odeio mulher, odeio mulher, acaba ficando repetitivo, cansativo e chato. Isso acontece muito mais com o Soberano do que com o Homem-Rato, mas é basicamente o que acontece com ele também. Ele odeia a Diana simplesmente porque, sei lá, inclusive mostrando o passado dele não conta exatamente porque ele odeia a Diana. Ele foi derrotado uma vez e aí ele pegou um ódio descabido pela Mulher Maravilha. Que motivo, hein? Lembra que eu falei ali da situação da Emily e da Eta Candy, né? Eu disse que elas estavam presas ali na ilha do Homem-Rato e precisavam de ajuda da Mulher Maravilha. Como a Eta Candy conseguiu entrar em contato com a Liga da Justiça? Só Deus sabe. Mas ela conseguiu mandar uma mensagem ali pra Diana, informando onde estava e pedindo ajuda. Então, a Diana simplesmente está ali levantando seus, sei lá, 50 toneladas de peso e ela acaba quebrando no meio. Uau! Nossa, ela é tão forte. E ao mesmo tempo, nós somos apresentados de como funcionam as coisas dentro dessa ilha. Basicamente, os habitantes estão vivendo em uma ditadura, onde o Homem-Rato é o seu comandante máximo. E qualquer semelhança com o nazismo não é mera coincidência. E vemos aqui, então, que as pessoas se comunicam apenas com as palavras Homem-Rato sabe e ratos têm orelhas, mudando apenas a sua entonação. O que acontece é que há 4 anos atrás nós tivemos a grande última crise dentro da DC, e muitos habitantes aqui acabaram perdendo as suas famílias. Então é aqui que eles decidem fugir para uma ilha que não é permitida a entrada de super-heróis, porque na cabeça deles, eventos de crise que afetam todo o multiverso na DC não chegariam naquela ilha, simplesmente porque não tem pessoas heróicas lá, ou com poderes. Acho que não é assim que funciona a crise, meus bens, mas tudo bem. E eu não vou culpar o Tom King nessa, porque pessoas desesperadas normalmente tomam atitudes
desesperadas e um pouquinho irracionais também. É claro que ninguém ali pensou que ir para uma ilha que não tem legislação nenhuma acabaria se tornando uma ditadura no futuro. Mas tudo bem, tudo bem. Eu comprei esse motivo deles quererem se afastar dos heróis pra não participarem de nenhuma outra crise no futuro. Mas, né, ainda assim tô de olho em você, Tom King. Eventualmente, o Homem-Rato também é um desses refugiados, e depois de ter sido derrotado pela Mulher Maravilha, ele acabou pegando ali um ódio descabido por ela. Oh, meu Deus do céu. E como nessa ilha não tem ninguém pra impedir ele então consegue instaurar aquela nova ordem mundial que ele tava querendo instaurar lá na edição 22. Ele faz isso nessa ilha aqui. Não tem ninguém pra parar ele mesmo, né? Então vambora. Tá bom, o que eu acho sobre toda essa dinâmica aqui? Legal, juro. Eu acho que toda essa vibe da ditadura e as pessoas só poderem falar com homem, rato sabe, e ratos têm orelhas, é muito interessante, porque a gente sabe o que eles estão falando, mesmo que eles não mudem o que eles estão falando. A gente sabe o contexto do que eles estão dizendo, pela forma que eles falam, pela entonação que eles falam, e principalmente pelas expressões faciais que eles falam. Então a comunicação aqui vai muito mais do que só as palavras que estão sendo ditas, mas como elas estão sendo ditas. Eu acho isso aqui muito bem feito, por incrível que pareça. O que deixa inclusive a leitura muito mais dinâmica e muito mais interessante e curiosa do que a porra do diálogo do Super-Ano, que fica toda hora falando a mesma coisa pra andar em círculo, pra falar que odeia mulher. Ele começa falando que odeia mulher, faz uma puta volta pra voltar falando que odeia mulher. É chato, é cansativo e demora 40 minutos pra ler uma edição. Essa aqui é uma leitura muito mais fluida e de certa forma instiga ali uma curiosidade em saber o que aconteceu pra essas pessoas ficarem falando o homem-rato sabe, rato sem orelha. É inovador e revolucionário? Não. Mas ainda assim é uma leitura muito mais dinâmica e muito mais interessante. Então, palmas pro Tom King. Olha só que coisa, eu tô elogiando ele muito mais do que criticando. Tô preocupado. Batman, Superman e Senhor Incrível dizem que não é uma boa ideia que a Mulher Maravilha entre nessa ilha sem permissão. Eles sabem do regime ditatorial ali, mas é igual a Lois Lane diz lá no filme do Superman. Você não pode invadir um país e interferir na política deles e simplesmente esperar que isso não vá ter consequências no futuro. E eu vou explicar isso aqui antes que eu seja acusado de apoiar ditaduras, que na minha cabeça é óbvio, mas aparentemente se eu digo isso, as pessoas logo me associam como eu estou apoiando ditaduras. Não apoio ditadura, vou deixar bem claro aqui. Gente, tem toda uma questão de geopolítica em como é gerenciado um país. Essa ideia toda de que vem um salvador alado, entra, destrói tudo, mata o ditador e agora as pessoas estão livres e salvas é balela. Normalmente, quando isso acontece, essa pessoa que veio como salvador acaba virando ali o novo ditador do local. É realmente uma situação. Então, geopolítica é muito mais sério e muito mais profundo do que você simplesmente invadir um país, colocar ali o seu senso de justiça e ir embora. Ou, no caso, ficar ali, ser um novo ditador do lugar. Tendo isso dito, eu não apoio ditadura nenhuma e tem outras formas de se organizar ali para poder derrubar um governo ditatorial. Enfim, vambora. E claro que pra história continuar, a Diana caga litros pros três e ela decide invadir a ilha mesmo assim. Sem convite, sem anunciar nada, ela simplesmente entra como uma penetra. E ela leva a filha dela. Ela leva a criança pra uma zona de guerra. Puta que pariu. Tom King. Ai, como é bom voltar a reclamar desse homem. Gente, eu não entendi o porquê que a Diana levou a Lizzie pro meio de uma zona de guerra. Já que no futuro, quando a Lizzie tá ali entre os seus 5 anos, ela acaba deixando a menina com o Damian e com o John pra que eles cuidem dela como babás. Por que que aqui, quando ela é literalmente uma recém-nascida, ela é levada para uma zona de guerra? Isso que ela ainda podia ter deixado a criança com as Amazonas de Temícera ou com as outras pessoas da Wonder Family. Mas não, ela decidiu levar a filha por livre e espontânea vontade pra uma missão na Liga da Justiça. Não tem daycare, não? Não tem vale creche. Não tem nem vale alimentação na Liga da Justiça, se pá. Tem que lutar pelos direitos, porra. Pra vocês terem uma ideia de quão irresponsável foi levar essa criança nessa missão, por mais ilegal que seja, a Diana acabou enfrentando tiroteios, ratos gigantes e entrou no esgoto. Tudo isso com a criança no colo. A criança podia ter levado um tiro, podia ter sido engolida por um rato e engoliu água de esgoto. Ela engoliu água de esgoto. E teve a vida dela diretamente ameaçada. Então assim, isso é tão incoerente. A gente já entendeu que a Diana não ama muito essa filha, mas assim, ela precisa tentar matar a filha dela? Parece que ela levou a criança no tiroteio pra que a criança recebesse um tiro mesmo. Não faz o menor sentido. O que tá acontecendo? E quando ela invade a Ilha do Homem-Rato, ela acaba encontrando uma personagem que não tem nome. Então eu vou chamar ela de Menina Rato mesmo e vambora. Acontece que a Menina Rato teve o seu pai morto no meio daquele mesmo dia. E ela também quase morreu. Mas como eu falei, ela acaba sendo salva pela Diana. Como essa saga do Tom King tá um pouquinho melhor, ele até acerta ali em algumas coisas na Diana. Por exemplo, aqui ela tá muito mais legal e muito mais relacionável do que lá na primeira saga. Ela está mais doce, com mais ternura. Ela ri pra se mostrar receptiva à menina que só sabe falar homem-rato sabe e os ratos têm olheiras. Então aqui a gente consegue ver que a Diana consegue ser ali esse ser muito mais tranquilo e muito mais calmo e com muito mais ternura na sua forma de agir com outras pessoas. Aqui ela faz o possível para que a menina que não se comunica com ela com palavras normais consiga entender ela, sabe? Então eu acho isso legal. Eu achei isso interessante de ser trabalhado com a Diana, porque é a forma que a Diana age normalmente. Só que aí depois ele desanda novamente com a Diana e vambora. Bom, o Tom King
já deu uma entrevista antes falando que Mulher Maravilha é difícil de escrever porque ela é uma contradição ambulante. Eu queria dar uma pausa aqui na história pra gente ver essa entrevista dele aqui pra ver se realmente ela é essa contradição ambulante que ele diz ser. Ele diz que ela é radical em sua crença no amor, compaixão e paz. Ok, até aqui, nada demais. A palavra radical tem um terminho ali um pouquinho pejorativo, mas a gente vai relevar ela por agora. Ela acredita nisso muito mais do que o Superman ou Batman, mas ela também é uma guerreira que treinou desde cedo para a guerra. Bom, isso aqui é um pouquinho complicado, então vamos dizer. Lá em 1987, as Amazonas foram presas na Ilha Paraíso porque elas não seguiram exatamente o que os deuses gregos disseram que era para elas fazerem. Elas tinham que instaurar a paz e a igualdade entre os gêneros no mundo do homem. Elas acabaram falhando nisso, mas elas eram mulheres guerreiras justamente porque naquela época, 3.000 anos atrás, a forma de diplomacia ali era movida muito mais pela guerra. Foi assim, inclusive, que elas acabaram ali fundando, então, a sua cidade-estado de Temícera e se isolando ali do mundo do homem. E depois do ataque de Herakless, elas têm que ir para a Ilha Paraíso para ficar ali, então, vigiando o Portal do Destino, que é onde tem 1001 bichos e criaturas debaixo da Ilha Paraíso, e elas servem ali, então, como carcereiras, como guardas. Elas têm que ser fortes ali, então, para elas poderem proteger essas criaturas dentro do Portal do Destino. Então, o que acontece? Antes de elas irem para a Ilha Paraíso, elas já tinham esse espírito guerreiro dentro de sua cultura. E no Rebirth, ali na segunda fase do Greg Rucka, basicamente as Amazonas foram criadas para servirem de sentinelas e protegerem Ares, que está ali preso então pelos grilhões que foram aprisionados por Afrodite. Então elas têm que impedir que outras pessoas ou outros deuses venham e roubem os poderes de Ares. E o que acontece? Nas duas versões que temos aqui de origem das Amazonas, a Diana cresceu depois que as Amazonas já estavam setadas. Então aqui fica claro o porquê que a Diana cresceu sendo treinada para ser uma guerreira. Ser guerreira faz parte da cultura das Amazonas. Da mesma forma que se você nasceu numa família católica, é comum que você siga os ritos católicos. Se você nasceu numa família evangélica, é comum que você siga os ritos evangélicos. Então é basicamente por isso que a Diana é treinada como uma guerreira. Só que o que acontece? A Diana não é só uma guerreira, ela é a campeã dos deuses mandada para o mundo do patriarcado para poder instaurar a paz ali. Então, na maioria das vezes, a Diana usa mais a diplomacia do que a violência. A violência da Diana fica sempre como último recurso, última resposta. Ela sempre tenta resolver tudo na base do papo. Inclusive, nessa saga aqui do Tom King, ela também resolve algumas coisas no papo antes de partir pra violência. Olha, André, mas ainda assim eu já vi a Diana matando. Sim, ela já matou a Medusa, ela já matou o Mago Branco. Mas você entende que isso aqui é exceção e não a regra? Você tá me citando 2 pessoas que ela matou, mas e os outros vilões que ela poupou todos? Esse papo de que a Diana não tem tantos vilões quanto o Batman e o Superman porque ela mata eles é balela de quem só assistiu o filme da Gal Gadot ou de quem só leu os 952. Porque a Diana tem um histórico muito maior de vilões que ela poupou. Gente, você pode virar pra mim e falar que a Diana sai matando um monte de pessoas. Eu posso virar pra você e mostrar uma lista de outros vilões e vilões que não são nem dela, como o Capitão Nazi, que ela basicamente poupou a vida deles. Você entende aqui? A justiça da Diana não se baseia em matar ou torturar os seus vilões. Basicamente, isso é culpa mais do roteirista que escreve. Claro que o Greg Rucka fez ela matar lá a Medusa, mas gente, a Medusa é uma Górgona. Górgonas não morrem. Então é basicamente como se ela tivesse incapacitado a Medusa. Ela também não tinha muitas outras escolhas ali. Da mesma forma que como ela matou... Como é o nome dele? Da mesma forma como ela matou o Max Lord, ela não tinha escolha. Ou ela matava o Max Lord, ou o Superman saía matando todo mundo. E ainda assim, todas as vezes que ela matou alguém, ela teve que lidar com esse sentimento de ter matado essas pessoas. Isso depende muito mais do roteirista que está escrevendo do que da personagem em si. Você pegar 2 roteiristas que fizeram ela matar e torturar, e pegar outros 50 que fizeram ela agir como ela sempre agiu, entendeu? Isso é pegar a exceção e tornar a regra. Não é assim que a Diana funciona, e é por isso que essa visão que o Tom King tá passando pra Diana é extremamente prejudicial. Porque as pessoas vão pegar o que é atual e vão aplicar o atual e ignorar tudo o que aconteceu no passado, da mesma forma que o Tom King está fazendo. Bom, voltando pra história então, porque eu já consegui tirar isso de mim, que isso estava entalado aqui há um bom tempo. Nós vemos diversas menções ao futuro, mais especificamente 20 anos à frente, onde a Liga da Justiça inteira está sendo morta pela matriarca, que vai ser herdeira ali do soberano, e a filha da Emily também, aquela amazona que causou todo o caos lá no começo da primeira saga. Enfim, inclusive aqui a gente tem o Batman sendo enforcado com o laço da verdade. Tipo, esse laço não tava com a Lizzie agora, no futuro? Não é um pouco de incoerência isso aí? Enfim, vamos lá. Então, voltando para o presente, com a ajuda da menina rato, a Diana finalmente consegue chegar até a Emily e até a Eta Candy. E aqui, a Amazona está com a sua filha Lisa em seus braços. E mais pra frente, a Lisa vai ser ali criada pelas Amazonas, mas vai acabar virando a casaca. A gente ainda não sabe porquê. Então, esse vídeo aqui, se você estiver vendo ele muito no futuro, ou depois de março, provavelmente, você já sabe o porquê que ela virou a casaca. Mas até o momento a gente não sabe. Ela basicamente aceitou virar a matriarca e virar uma vilã.
Voltando pra história, o Homem-Rato sabe da invasão da Diana, então ele decide matar alguns habitantes ali, dizendo que é a culpa da invasão da Mulher Maravilha. Tudo bem, a forma dele de provocar a Diana, isso aqui é bem vilanesco, é bem, ai, olha como ele é mal. Dá pra aceitar, dá pra passar. E é claro que a Diana ficou bem puta com essa situação do Homem-Rato, então em uma boa cena de ação ela vai atrás dele, eliminando todo mundo que tiver pela frente. Aqui ela tá usando a violência e não tá matando ninguém, então é um ponto pro Tom King, eu acho, não sei dizer. Inclusive mencionando que ela está sendo forçada a ferir criaturas influentes, mas que estão sob a influência do Homem-Rato. Então percebe que o Tom King sabe que a Diana não gosta de usar violência? Isso aqui, ele só quer mostrar mesmo ela sendo uma pessoa violenta, porque, não sei, na cabeça dele é a forma da gente se relacionar com a Diana. Sei lá, eu me relacionei muito mais com a Diana quando a mãe dela morreu. Minha mãe ainda tá viva, mas eu sofri como se fosse a minha própria mãe. Enfim. E aqui nós finalmente chegamos ali no confronto com o Homem-Rato, que era pra ser a grande luta, né? O grande embate com ele. Mas é só chato. É uma luta completamente chata. Tipo, sei lá, do nada ele tá super forte, deve ter tomado umas bombas, eu não me importo muito não, mas o conceito da luta é até que aceitável. Sabe, essa saga, ela acerta em alguns pontos, erra em outros e, num geral, ela é só muito sem sal. Ela tem uma ótima ideia ali que não é bem trabalhada, então acaba ficando meio que uma perda de tempo tão grande. Podia ter sido tão melhor trabalhado toda essa questão da ditadura, sabe? Mas, não é. Mas é aí que vem um dos piores negócios dessa saga inteira. Meu Deus do céu, não sei nem... Eu não sei. Eu acho que o Tom King pensou nisso e ele falou, caralho, genial. E é só chato, é só micoso. Mas enfim, enquanto a Diana estava derrotando o Homem-Rato, ele avisa que sequestrou a sua filha, matou a Emily e que a Mulher Maravilha deve se ajoelhar. Gente, a Emily não serviu pra porra nenhuma. Ela só serviu pra ser ali uma desculpa pra que a trama de um roteiro preguiçoso pudesse rolar. Não faz o menor sentido. Ela simplesmente levou um tiro na cabeça. Então assim, ela só matou 19 pessoas pra poder começar ali uma caça às bruxas contra as Amazonas de uma forma completamente desnecessária. Ela, na melhor das hipóteses, deu pro Soberano porque ela quis, e a gente vai pensar que foi porque ela quis, porque eu não consigo deixar essa história pior, e eu não quero deixar essa história pior. E no fim ela teve um final podre, levando um tiro na cabeça e não vai enfrentar pelos seus crimes. Então assim... qual é o sentido de inserir a Emily? Porque, sabe, durante a primeira saga ainda teve ali um momento onde o Tom King tentou fazer um paralelo entre a Mulher Maravilha e a Emily, mas basicamente ela só serviu pra morrer, com um tiro na cabeça, totalmente anticlimático. Que preguiça. Bom, se você conhece o Tom King, mesmo que você seja fã dele, você sabe que ele é basicamente uma criança birrenta. Então qualquer pessoa que critica o trabalho dele, ele não vai aceitar isso legal e vai fazer uma birra em cima disso. Ele fez isso em Strange Adventures e aqui ele vai fazer de novo, em uma página completamente desnecessária. Ele coloca o Homem-Rato batendo e xingando na Mulher Maravilha, simplesmente porque ele pode fazer isso. Parece que essa é a resposta infantil dele a todas as críticas que ele recebe dos fãs há anos, sabe? E não faz sentido ainda o porquê que ele ainda está à frente de Mulher Maravilha. Provavelmente ele sabe o podre de alguém ali na diretoria da DC. E você pode até me dizer que é porque as HQs da Mulher Maravilha dele vendem bastante? Vendem, mas não é tão bastante assim não. Faz muito tempo que a Mulher Maravilha dele não chega nem no top 10 de vendas, então fica meio complicado. É a forma dele de dizer que se ele quiser colocar um vilão D da Diana descendo o cacete nela, ele vai colocar, simplesmente porque ele pode. Não adianta a gente ficar reclamando, ele vai colocar o tanto que ele quiser. E ainda assim eu vou continuar reclamando porque é o que eu adoro fazer e eu ganho dinheiro fazendo isso. Então, maravilha, continue me dando dinheiro, por favor, que é muito bom reclamar tudo de verdade. E eu digo que essa cena é completamente desnecessária simplesmente porque na próxima página ela decide revidar. Então não teve motivo pra ela levar 1001 tapas na cara. Ela simplesmente podia ter revidado desde o começo. Ela simplesmente podia ter desviado de todos os tapas e ter dado ali, sei lá, o punho suave dos Hyuga na cara dele, sabe? Pelo amor de Deus. Se eu quiser ser advogado do diabo, a gente pode até dizer que essa cena do Homem-Rato batendo na Mulher Maravilha é pra ser ali meio que compensadora quando ela revidar. Mas aí eu vou estar forçando muito a barra e eu não quero defender o Tom King aqui não. Já passei muito pano pra ele dentro dessa história e a careca dele já tá bem lustrada. Não preciso mais passar pano pra esse homem não. Vambora. E como se já não bastasse ela ter revidado e já ter nocauteado ele, ela ainda decide brincar um pouco ali de Miley Cyrus no clipe de Wrecking Ball. Só que ao invés de realmente ter uma bola de demolição, ela usa o corpo do Homem-Rato. Olha só, ela começa a usar o corpo do Homem-Rato pra jogar ele em todas as paredes da cidade até que ela consiga sair de lá. Gente, eu acho que a Mulher Maravilha nunca usou tanta força bruta em um ser humano normal. Normal, né? Ele demonstrou ali ter um pouquinho a mais de super força, mas até então ele era um homem normal. E ela foi quebrando parede por parede com o corpo dele. Parabéns, Tom King, você é tão genial. Aqui então ela dá uma arma para o Homem-Rato enquanto se afasta dele, da mesma forma que acontece
naqueles filmes de Velho Oeste, sabe? Que as pessoas viram, se afastam, viram de volta e atiram. É basicamente o que vai acontecer aqui. O Tom King achou que ele tava fazendo um grande mousse, mas isso aqui é no máximo um pequeno mousse e um mousse bem vencido. Enfim, porque é óbvio que assim que ele atira, ela reflete o tiro e aí o tiro volta na barriga dele. Qual que é a necessidade disso aqui? Eu não entendi o conceito. Se era pra atirar no menino, por que não atirou nele direto? Não faz muito sentido isso aqui. É só pra não colocar a culpa nela? Não fez diferença nenhuma. O tiro ainda veio do bracelete dela e pegou nele. Não faz sentido. O Tom King é aquela amiga que tenta muito, sabe? Ela tenta fazer o máximo pra poder te impressionar. Menina, relaxa. Faz o básico. Se fizesse o básico, a gente já aceitava, já tava ótimo, já tinha ganhado mais prêmio. Aí não. Quer revolucionar. É inovador e revolucionário? Não. É bem podre. Mas, bom, aqui a Mulher Maravilha vai soltar duas pérolas maravilhosas. Uma delas é basicamente ela virando pro Homem-Rato e começando a despejar todas as suas frustrações nele, falando que você ameaçou a filha do Steve. Eu falo pra vocês que essa mulher é obcecada com o Steve Trevor e ninguém acredita em mim. E o povo acha que é feito manada atrás do Tom King. Gente, foda-se o Steve. Morreu, supera. Vambora. 1, 2. O Homem-Rato tá deitado no chão assim, falando: quem porra é Steve? De quem que você tá falando, porra? Antes de irmos para a segunda frase que a Mulher Maravilha vai soltar aqui, vamos voltar um pouco, vamos lembrar, porque relembrar é viver. Lá no fim da primeira saga, o Tom King colocou o Soberano dizendo o seguinte: ela disse pra mim que ela escolhe o amor porque ela é a Mulher Maravilha. Logo depois de ter forçado o velhinho a escrever mentiroso no peito dele. Eu não estou passando pano pro Soberano, mas a Mulher Maravilha não tortura seus vilões. A gente não pode esquecer disso. E da mesma forma que ele terminou a primeira saga com um toque de bosta, aqui ele vai terminar da mesma forma, demonstrando que não sabe quem é a Diana, ou no caso, quem foi a Diana nos últimos 30 anos. A Mulher Maravilha fala que o Homem-Rato sofreu até agora não foi a ira dos deuses, nem a ira do povo que ele torturou, ou a ira das Amazonas, mas sim a ira da Mulher Maravilha. Eu amo aquela fase da Diana que ela virou a deusa da ira, ou a embaixadora da ira no mundo do patriarcado. Faz todo sentido. Tom King, ó, gênio. Bom, vemos que depois de toda essa treta e ter sido usado como uma bola de demolição, ele ficou internado e a Diana foi visitar ele no hospital e mandou uma bem assim na lata: você roubou a fala do seu povo, então você vai perder a sua também. E como os habitantes eram obrigados a falar Homem-Rato sabe, aqui o Tom King solta a cartada final dele, a grande carta mestre, que é fazer o Homem-Rato falar a Mulher Maravilha sabe. Eu sinceramente ri muito disso aqui. Eu não sei se a ideia dessa cena era ser cômica, mas eu ri bastante. O que é preocupante. Se era pra ser cômica, eu ri bastante. E se não era pra ser cômica, porra, tem que tá vendo isso aí. Isso é cômico porque é tão incoerente com a Mulher Maravilha que eu leio há mais de 10 anos que é bizarro. Nem a Mulher Maravilha dos 952 era tão violenta assim, e olha que ela foi a deusa da guerra. Então, é complicado. Eu não tô entendendo se o Tom King tá querendo ser revolucionário pro bem ou pro mal. Obviamente ele, né, acabou sendo revolucionário pro mal, porque eu comecei a pegar ódio por tudo que ele escreve. Vambora. E o final é aquele negócio bem água de chuca mesmo. A ilha tá livre, mas sei lá o que vai acontecer com ela agora. O Batman e o Superman aparecem, dão um sermão sobre o óbvio pra Diana e ela só vai embora cagando mais litro. A menina rato volta a falar normalmente, inspirada pela Mulher Maravilha. Eu gostaria que ela voltasse numa edição legal da Wonder Family. Acho que ela é muito mais cativante do que a Lizzie. E olha que ela só falou Homem-Rato sabe na maioria das aparições dela. Então, problemático isso aí. E foi um dos poucos acertos do Tom King aqui. É realmente bem cativante toda a história dela. É igual eu falei, todo o contexto da história não é ruim, não é inovador e nem revolucionário, mas ainda assim tem um ritmo gostoso de ficar acompanhando. O único problema são os outros personagens que estão aqui. Mas a menina rato tá de parabéns. O Tom King finalmente acertou em uma. E o final mesmo dessa saga é mostrando a matriarca no futuro. E aqui em uma prova de força ela mata todos os vilões da Mulher Maravilha. Porque já virou palhaçada aqui. Eles só existem pra apanhar. Eles não fizeram nenhum grande plano aqui, nenhuma grande luta. Eles só serviram pra apanhar da Diana, depois eles apanharam das Moças Maravilhas e agora eles estão morrendo pra matriarca. Que, né, nossa senhora. Pra poder matar eles, ela usa espada, anel dos Lanternas Verdes, anel da Legião dos Super-Heróis, cabelo de Daenerys Targaryen e Sharingan também. Já aparece o relógio do Ben 10 e ela começa a usar a magia do caos da Wanda também, porque, nossa senhora, power scaling pra quê, né? E o próximo arco dessa vilã vai ser, então, ali na Guerra Maravilha, que vai começar a ser lançada a partir de março. E no caso vai se passar ali, então, no 20 anos do futuro, e a gente vai finalmente descobrir o que o Laço da Morte faz e como ela conseguiu usar um anel dos Lanternas Verdes e um anel da Legião dos Super-Heróis. Nossa, que bucetuda, né? A buceta dela é desse tamanho. Eu simplesmente não entendo como. Mas enfim. Eu gostaria de saber de vocês se eu faço a cobertura dessa saga edição por edição, mensalmente, ou se eu espero ela sair inteira e aí eu trago ela aqui pro canal igual eu fiz com a primeira saga do Soberano, a saga do Homem-Rato e eventualmente a saga da Guerra Maravilha, né? Que por mim não chegava nunca. Por mim, abandonava no meio, ninguém ia sentir falta. Não parece ser tão boa não. Parece que vai ser mais uma bomba, na verdade. Espero estar errado. Porque se eu vier aqui fazer um vídeo da terceira parte elogiando o Tom King, não sei, tipo, sei lá, o canal fecha. Brincadeira, não vai fechar não. Mas eu vou ficar muito feliz que essa próxima saga seja boa. Bom, minhas considerações finais são basicamente
o que eu já falei durante o vídeo inteiro, eu achei essa saga aqui do Tom King interessante. Foi muito melhor do que a do Soberano, teve alguns pontos ali da ditadura que podiam ter sido melhor trabalhados e alguns pontos da Diana que foram resgatados da essência dela, mas que foram abandonados na reta final, porque o Tom King tem tesão em excitar a gente e parar no meio do caminho. Deve ser coisa de velho broxa, não faço ideia. O Homem-Rato como vilão é ok, não tem muito aprofundamento nele, ele é melhor que o Soberano, mas até então, se o Soberano é péssimo, o Homem-Rato é só ruim mesmo. Então dá pra gente acertar. Não tem muito pra onde a gente ir aqui mesmo. Resta esperar como é que vai ser então a Guerra das Maravilhas, se vai ser uma bomba ou se vai ser boa. Enfim, é isso. Se você gostou de saber um pouco mais sobre a história da Ilha dos Homens e Ratos, deixa um like aqui, deixa um comentário sobre o que você acha do Tom King e dessa fase desastrosa dele na Mulher Maravilha. Já são 3 anos e ele ainda não aprendeu a escrever essa mulher. E realmente fica complicado, né? Enfim, um beijo pra você, a gente acaba se vendo no próximo vídeo e tchau, tchau.